E aí, gente, era nem Science aqui. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre teoria da construção, continuar, né, nossa série de vídeos. Primeiro no artigo do Deutsch, depois no artigo da Chiara Marletto e do Deutsch, juntos, né? Embora ela já tava tendo uma parceria aí antes também. E como funciona essa teoria, né? Eu vou tentar explicar de uma forma simples. Até esses vídeos são diferentes do que a gente faz normalmente, porque eu vou tentar deixar tudo em português e tentar explicar as coisas de uma forma simples. Lembrando que eu vou adicionar mais coisas depois que a gente discutir esse artigo. Os conceitos que eu vou escrever aqui não estão, alguns não estão no artigo mais recente. Então, o que é a teoria da construção? Relacionada à física, né? Eles usam esse conceito de construtor. O que é um construtor? É meio que um operador, é algo que faz ações, é uma coisa relacionada a coisas físicas, né? Não é uma coisa só conceptual, é coisas físicas que agem no universo. Que ele vai meio que ser a base das outras teorias da física. É como se fosse um. Até o Deutsch, ele como cético, né, obviamente ele vai descrever a teoria como, tipo, alguém poderia levar a posição, levantar a questão de que poderia ter um agente divino dentro dessa questão do construtor, mas ele vai dizer que não, porque obviamente a opinião dele é cética. Eu, no caso, sou cristão, mas mesmo assim eu não vejo nenhuma razão para pôr algo divino nesse conceito de construtor. Nesse caso, o divino seria o próprio Deus, né? Nesse caso, se você tem uma cosmovisão cristã do mundo, uma visão cristã do mundo, você vai ter ele como o construtor de tudo, né? Tipo, ele que criou todas as leis e as rege continuamente. Nesse caso, a teoria, ela não precisa desse agente. Então, e até se você tem uma cosmovisão cristã nessa teoria, você ainda pode também ter o mesmo padrão. Tipo, construtor é algo que age nas leis da física. É isso. Não é um ser. Entende? Então tem que ter essa definição e o Deutsch vai dizer isso, né? Ele vai falar, não. Eu não estou querendo dizer nada divino, tá? Que alguém poderia levantar essa questão, embora eu particularmente acredito em Deus, no caso, né? Que criou tudo, todas as leis, que eu vou citar aqui, que a gente vai descobrindo, né? Mas não usa essa teoria dessa forma, tá? Basicamente, o construtor ele pode agir, por exemplo, na relatividade, na física quântica em geral e no espaço-tempo em geral. Ele cita essas questões, por isso que eu estou citando. Então, basicamente, é algo que vai ter uma transformação, que ele vai chamar de substrato, né? Que substrato vão ser coisas que vão operar nessa transformação. Ele vai citar, por exemplo, a catálise na química. A catálise vai ser relacionada a ser um agente para uma reação química acontecer, por exemplo. Então, é um construtor dentro da química, por exemplo. E basicamente o construtor ele é um operador que não faz a transformação, mas ele é o que meio que produz ela na prática. Ele é o que permite ela acontecer. Nesse caso, a catálise seria o que permitiria as reações químicas acontecerem, por exemplo, dentro do seu corpo, por exemplo. Tem catalisadores relacionados a funções metabólicas no seu corpo para continuamente ter as reações que você precisa, né? As reações químicas que fazem você falar, andar, comer e virar o alimento de energia e tal. Então, nesse caso, tem operadores, nesse caso, no seu corpo que transformam a sua comida em energia. Ela vai para o seu estômago e aquilo é absorvido, né? Devidamente. A água, carne, peixe que você come, plantas. Nesse caso, verduras, né? Acho que plantas não é a palavra correta. E isso vira energia, né? Isso é transformado em coisas químicas. Então ele usa esse exemplo. É o único exemplo decente que ele dá. E o substrato seria essa questão.
E depois do substrato tem a definição mais prática, que é a coisa construída, né? Que é a construção, ele vai chamar de construção, o objeto construído, que no caso da reação química vai ser o efeito desejado, né? Então, nesse caso, a teoria da construção é uma teoria que une todos os conceitos da física em uma só teoria. Eu acredito que por enquanto é melhor chamar ela de conceito, porque ela não tem aplicações práticas no momento. Ela é muito chula ainda, falta muito rigor. Mesmo no paper, no segundo paper, falta muito rigor matemático ainda. Não tem muita explicação do porquê essa teoria funciona e por que ela deveria ser usada. Então, você não tem como testar ela também. Então, tem várias questões assim. É uma teoria que envolve ações em um sistema, no caso em qualquer sistema, né? Então, vamos supor, um sistema grande, né? O universo, vamos supor, o universo é um sistema que tem várias leis que regem ele, que são leis que a gente pode ver e mensurar e testar. Então, essas leis elas não mudam com a teoria da construção, obviamente. A teoria da construção é algo por trás das leis que permitem que é algo como que se fossem operadores que fazem as leis seguirem. No caso na questão da química que eu mostrei, a catálise, né, é o que faz uma reação química, o catalisador na prática, né, é o que faz a reação química acontecer. No seu corpo, por exemplo. É como se fosse uma faísca que você vai dar para o fogo acontecer, tipo, que vai fazer o negócio ir para frente. Na parte de neurociência, por exemplo, é a mielina, por exemplo, que faz o negócio ir mais rápido. A informação chega mais rápido. É uma coisa extremamente importante, né? Se você não tem isso daí, você tem problemas no seu cérebro, né? Então, ele não dá muitos exemplos na física disso, né? Ele não dá exemplos claros de construtores. Nem a Chiara, nem o Deutsch dá exemplos claros de construtores. Porque às vezes ele dá relacionados à termodinâmica, tipo temperatura e tal, entropia dentro do sistema, mas não é claro. Então a definição de construtor existe, mas não aparece definição de como funciona na prática. Então por isso que é uma teoria muito primitiva ainda, embora eu não sei se ela é aceitável no momento. Essa é a questão. Eu não sei se ela é aceitável como teoria no momento. Então um exemplo na química, né? Na catálise, né? Então quando não tem nenhum catalisador, então às vezes a reação química nunca pode acontecer, né? E quando tem o catalisador, ela acontece algo, né? Como se colocasse um pacote de fermento no bolo. Eu não sei como faz bolo, eu nunca fiz bolo, mas você não põe um fermento para o negócio crescer, você não põe, não cresce, né? Então é basicamente isso, como se fosse fermento. O que faz o negócio saltar. Como a faísca que eu disse antes, né? Então é mais ou menos isso. Esse é o melhor exemplo que ele dá. É o exemplo que a gente tem que usar, mas a questão é que falta formalismo matemático nisso, na parte da física, e falta formalismo relacionado a definir, tipo, uma lista, quais são os construtores relacionados a Quantum Field Theory, por exemplo, relacionados a campos quânticos. Eu acho que em português é esse o nome. Então, qual seria o catalisador dessas questões? O que faz? Porque essa teoria é a teoria do que acontece, do que faz as coisas acontecerem por trás das leis. Aí ele vai tentar falar sobre construtores universais. O que é um construtor universal? É um construtor programável, é um repertório, e repertório quer dizer, tipo, a soma das coisas que pode se fazer nesse sistema. Como, por exemplo, quando eu falo, eu tenho um repertório de dança, por exemplo. Eu danço vários tipos de dança, são coisas que eu faço, por exemplo. Eu não danço na vida real, mas eu estou dando um exemplo. Eu tenho um repertório de praticar vários esportes, por exemplo. Tenho vários esportes que eu pratico, que eu faço, relacionado à ação. Então, são coisas que o construtor pode fazer.
Então, o construtor programável é o repertório de união de todos os repertórios possíveis de um construtor. Então, basicamente, tudo que um construtor pode fazer, no caso da catálise, seria reações químicas, né? Só que, de novo, falta de definição. Quais são os construtores? Tipo, você explica o que é, mas não... Cadê eles? Então, essa é uma falta nessa teoria no momento. Ela vai falar, é impossível existir construtores perfeitos na natureza. Então, esses construtores não vão agir com... Ele não vai muito nesse tema, mas, por exemplo, porque isso aqui seria uma explicação boa para por que há perturbações quando você vai, por exemplo, construir um computador quântico e tem perturbações no sistema que não deixam você guardar informação por muito tempo, por exemplo, memória. Porque tem tanta perturbação nesse tipo de ambiente, nesse nível, né? Então, é um problema. Ele vai citar um exemplo, nesse caso com uma moeda, né? Então, basicamente tem esse operador A e a união desses operadores vai resultar numa ação e esse H vai está dentro desse M, que vai ser relacionado a esse operador, que vai ser cara ou coroa, né? Esse heads e tails é cara e coroa em inglês. Então, basicamente você quer entender Ele não fala de probabilidade, tá? Principalmente no segundo paper eles falam que probabilidade não é útil nessa teoria. Eles não usam probabilidade é lixo nessa teoria. Ela não adiciona nada. Então eles dizem que probabilidade não é o que a gente quer. Probabilidade não funciona na prática, principalmente em física quântica, por exemplo. Aqui, segundo essa teoria. Não que ela não funciona, mas que ela não é acurada, enfim. Ela não é acurada na descrição que essa teoria quer dar. É uma coisa muito importante no segundo paper. Então, eles vão tentar descrever o sistema. Por exemplo, no final do parágrafo dessa imagem aqui, ele vai tentar descrever, por exemplo, relacionado com a física quântica, as questões que envolvem cara e coroa, né, na questão de probabilidade, né? Dentro dessa teoria, né? Então, pense em coisas que são ações, né? Ações que são feitas. Por exemplo, as perturbações relacionadas a você jogar moeda. Pode ter coisas como energia cinética, a força que você vai jogar a moeda, vai girar a moeda, o jeito, a forma, vai definir como ela vai cair, se ela vai ser cara ou coroa. De repente o vento ou diversas coisas dentro do ambiente que você está jogando essa moeda vai definir as probabilidades relacionadas a cair cara ou coroa, por exemplo. E nesse caso, energia cinética, vento, essas coisas, as perturbações são consideradas um substrato que produz o efeito final. Assim como a catálise, né? Então o substrato tem que ser entendido como algo que produz o efeito final. É a transformação, é o que age na transformação. Ele não é em si o construtor, mas é o que faz elas acontecerem. O estranho é que por que tem que inserir o construtor? Porque a definição de construtor, a de substrato, eu entendo. Pô, eu entendo que para eu ter uma reação química eu preciso de catalisador. Eu entendo que quando eu jogo uma moeda, várias coisas vão influenciar de ela que cara ou coroa. Mas ainda não está claro o construtor, o que é na prática, nessa teoria, né? Embora no segundo paper vai ficar mais claro. Nesse primeiro paper que eu estou citando, fica menos claro. No segundo vai ficar um pouco mais claro, mesmo assim nem tanto. Mas, obviamente, se você está pensando que essa teoria não tem muita base. Realmente, né, no primeiro paper não. Mas no segundo já tem uma base maior. E principalmente com as palestras que eles deram recentemente, a gente tem uma curiosidade maior relacionada a essa teoria. Ela está um pouco melhor do que nesse paper. Então, só para tentar explicar de uma forma mais simples, como eu disse antes, é uma teoria por trás de todas as teorias. Então ela une todas as teorias descobertas ou não descobertas da física, até que não foram descobertas. Então é algo por trás de tudo isso. Então relatividade geral especial, gravidade, equações relacionadas a quantum field theory, que é uma coisa extremamente importante para entender
como as coisas acontecem no universo, né? Por exemplo, buracos negros, quasars, enfim. Como que as coisas acontecem na prática? Como você consegue calcular esses sistemas? Porque as equações de campo clássicas são mais fáceis, né, do que no nível quântico, né? Fica mais difícil as coisas. Quantum Gravity, eu pus esse ponto de interrogação porque é uma teoria ainda em desenvolvimento, né? Nesse caso, essa equação aí que eu pus aí é relacionada à opção euclidiana de Quantum Gravity, só para ter uma imagem mesmo, mas para as teorias, nenhuma ainda decente. Até tem pessoas dizendo que será que isso daí realmente funciona e tal. Quanto ao Electrodynamics aí do Feynman, que isso daqui é uma teoria que é precisa pra caramba. Assim como a relatividade também, a gravidade é muito precisa. Do Feynman e tal, e outros pesquisadores. Então, teoria das cordas também, que é uma teoria que eu coloquei um ponto de interrogação, porque é uma teoria que ainda tem muito a se dizer essa teoria para ver se ela funciona ou não. Poderia adicionar outras, né, sobre simetria, enfim. Todas porque tudo aqui são descrições matemáticas do que acontece na vida real. Obviamente só essas equações não são nada. É um conjunto delas que explica diversos tipos de problemas. Um conjunto delas, né? Um conjunto desses conceitos. Então, a teoria da construção seria a coisa que faz tudo isso funcionar, que une todas as teorias. Então, tem um construtor relacionado a quantum gravity, tem construtores relacionados à relatividade, enfim. O que é esse construtor que é o problema, entendeu? Não é claro. O que é esses construtores no primeiro artigo? No segundo fica um pouco mais, mas mesmo assim não é tão claro. Porque, tipo, é legal você lançar a teoria, mas é difícil você falar, tipo, esses são construtores relacionados à relatividade, esses são relacionados a quantum field theory, esses são relacionados a quantum electrodynamics. Obviamente, para teoria das cordas e quantum gravity você não vai ter muito o que falar, né? Mas enfim. Uma teoria do que é possível. Olha o título do livro da Marleto. Uma teoria do que é possível e do impossível, né? Então eles vão falar muito sobre isso, né? De coisas que são possíveis e impossíveis na física. Por exemplo, é possível a luz, alguma coisa, algum objeto ser mais rápido do que a luz? Por enquanto, não. Por enquanto, não há nada mais rápido que a luz. Ponto. Fusão, por exemplo, é uma coisa que é possível. É uma coisa que é possível, sei lá. É, buracos negros, por exemplo, dessa questão de que eles não eram críveis no passado, né? Posteriormente, depois do Papers relacionados ao Finkelstein, Roger Penrose começou a se acreditar porque viu que era possível que esse centro de gravidade de um buraco negro conseguisse dar aquela ilusão de que. A ilusão não, a questão de, tipo, um lugar em que a gravidade é tão forte que a luz começa a ficar meio maluca, né? Começa a ter uma curvatura muito doida, intensa, ao ponto de nada conseguir sair do rádio ali, do Schwarzschild, né? Que é onde, se você entrar, você já era, né? Você tá ferrado. Como diz eu sempre esqueci o nome dele, o amigo do Feynman, eu sempre esqueço o nome dele. Leonard Susskind, né? Sempre disse, quando você entra né, dentro do buraco negro, nessa parte que eu falei, você já era, né? Você já tá ferrado. Em inglês ele fala, né? Você tá doomed, né? Doomed. Eu não sei falar. A forma que ele fala, não sei falar. Mas, tipo, você já era. Então, as coisas que são possíveis e impossíveis. Então, por exemplo, a relatividade diz que nada pode ser mais rápido que a luz. É algo impossível. Então, isso é relacionado a essa teoria também. A mostrar o que é possível ou não é possível. De novo, os criadores foram o Tiara Marlito, que eu vou mostrar várias fotos deles ao longo dessa série, só pra você lembrar quem são. Da Chiara Marlito
e do Deutsch, ambos da Universidade de Oxford, que são pessoas extremamente renomadas atualmente e conhecidas nesse meio. E a segunda tese que a gente vai falar é deles dois juntos, né, que é muito melhor, que tem mais coisa. Um pouquinho mais de rigor matemático, embora muito pouco, e explica mais. O problema com essa teoria atualmente é que ela é muito primitiva e talvez ela é muito filosófica às vezes. Parece que eles estão mais filosofando do que fazendo algo crítico, mas parece que nesse paper eles mostram que é mais uma teoria da informação que eles querem dizer, uma teoria da informação quântica. Então, se Shannon e von Neumann, né, fizeram a teoria da informação clássica, eles estão tentando fazer a teoria da informação quântica, que fica mais claro, né? Ah, uma teoria da informação, agora tudo está explicado. Então, é isso. Espero que esse vídeo tenha sido útil. Até o próximo.